não é um estudo onde nós queremos nos aprofundar, né, de forma acadêmica, mas é para mostrar que aquilo que muitas vezes nós falamos sobre a ciência, e a ciência nada mais é que a explicação detalhada daquilo que Deus fez, né? Então, quando você lê Gênesis, lá no capítulo 1, você vê Deus dando ordem às águas que estavam debaixo, as águas que eram os mares, e a Bíblia diz então que Deus começa a fazer separação entre águas que havia embaixo sobre a expansão. E hoje nós conseguimos entender plenamente pela ciência sobre toda a composição atmosférica que existe no mundo, a umidade, os gases como hidrogênio e tudo isso. Mas a Bíblia, de uma forma simplista, vem e mostra como Deus fez tudo isso. A ciência vem e aprofunda tecnicamente, explicando o que isto é. Mas tudo isso, amados, que nós estamos vendo aqui sobre esses temperamentos, servem para dar base, para entender que o ministério na qual o Senhor nos deu a exercitar e a colocar em prática tem uma razão, tem uma função muito específica. Nós fazemos parte, nós somos uma pequena engrenagem de uma grande máquina, de um grande corpo chamado Corpo de Cristo. E essas pequenas engrenagens precisam estar devidamente encaixadas, devidamente cumprindo a sua função, para que todo o corpo possa funcionar bem. Né? Para aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, né? Nós temos aqui algumas pessoas com conhecimento mais profundo, né? O caso do Fê, mas uma máquina, ela é muito, amados, por mais simples que possa parecer aos seus olhos, uma máquina ela é muito complexa. Porque muitas vezes uma máquina gigantesca, muito cara e que produz muitas coisas para por causa de uma pequena ferramenta, para por causa de um pequeno fusível, para por causa de um elemento tão insignificante, muitas vezes comparado ao prejuízo, é assustador. Uma máquina tão importante, muitas vezes para dentro de uma fábrica por horas, por causa de um elemento tão pequeno e tão barato, e aos olhos das pessoas, é sempre assim, amados. Aquilo que é pequeno, barato, torna-se insignificante. E muitas vezes as pessoas se sentem pequenas dentro do reino de Deus por achar que a sua função, ela também é insignificante. Então elas começam a associar a sua pequena participação dentro do corpo como algo que pode levar à tristeza, à decepção e até mesmo frustração. Mas precisamos compreender, amados, que todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, por menor que possa parecer. E por mais que você ache que a pequena função na qual você é responsabilizado, foi nomeado para fazer, que não tem talvez a importância que você imagina, uma pequena ferramenta, um pequeno elemento é capaz de parar todo o processo. Nós no domingo falávamos um pouco sobre o livro de Tiago, e ali dá uma comparação de como um pequeno membro, como a nossa língua, pode causar grandes estragos. Então não ignore isso. Muitas vezes nós achamos que o Senhor nos levantou para estar em evidência, para estar à frente, para estar, né? Hoje o mundo prega isso, que todo mundo é um líder, que todo mundo pode ser um líder. Se todo mundo for um líder, quem serão os liderados, né? Se todo mundo for um chefe, for um empreendedor, então quem vai, né, então trabalhar, quem vai colocar a mão na massa para fazer? Isto não é uma verdade. Nós podemos nos capacitar, nós podemos ser aperfeiçoados para liderar melhor equipes, trabalhos, mas existem funções. E se você não cumprir a função na qual o Senhor fez, você pode exercer qualquer outra função. Você nunca vai exercer tão bem como estaria exercendo se estivesse fazendo exatamente aquilo para qual o Senhor te chamou. Então falávamos, e nós começamos a falar um pouco mais profundo sobre o sanguíneo. Essas características que existem no sanguíneo, elas são fundamentais para também ações e ministérios. Elas são fundamentais para aquilo que será exigido da tua parte para exatamente acompanhar o reino de Deus e ser útil no reino de Deus. Na semana passada nós começamos a falar como exemplo de sanguíneo sobre a vida de Pedro e de como nós encontramos essas características de um sanguíneo tão evidentes e latentes na vida de Pedro, mostrando que Pedro era extremamente impulsivo. Ele não pensava para fazer as coisas, ele não planeja, porque isso faz parte de um sanguíneo. Não pensar, não analisar, não medir as consequências antes de ir.
Então, isso tinha um lado bom em alguns momentos. Então, ele sempre era aquele que tomava a palavra, que falava na frente de todo mundo. Foi o primeiro e único a decidir descer do barco e andar sobre as águas. Então, ele experimentou coisas que outros não experimentaram. Mas ele também foi repreendido como outros discípulos não foram repreendidos. A Bíblia diz que até o próprio Satanás usou a vida de Pedro para querer atrapalhar o plano de Deus. Então, essa característica impulsiva nós vemos em Pedro, que isso é característico muito de um sanguíneo, que não planeja as coisas. Vai fazendo e vai consertando e vamos vendo como que as coisas vão acontecer. Nós vimos muito egoísmo dentro dessas características. Na semana passada falamos, sobre uma força que não é duradoura. O sanguíneo se desmotiva muito rápido. Ele desanima muito rápido das coisas. Ele não consegue começar e terminar coisas que são realmente duradouras, coisas que são importantes e que vão levar muito tempo, e requer do homem, de nós, muita atenção, muita dedicação. Ele se cansa muito rápido das coisas. Ele desiste muito rápido das coisas. Ele não é empenhado em começar e terminar grandes caminhadas. Nós vimos também aqui sobre a questão do controlar a língua, por ser muito impulsivo, se compromete muito, promete muitas coisas, fala muito, mas não consegue cumprir, não consegue entregar aquilo que muitas vezes, por impulsão, ele faz, sem pensar, não mede as consequências. E hoje nós vamos começar exatamente desse ponto, da ousadia e firmeza, das coisas que Pedro começou a ser aperfeiçoado pelo Senhor, e isso começou a mudar a sua maneira de exercer a sua função dentro do reino de Deus. Muitas das características ruins que existem num sanguíneo, ele aprendeu, porque existe uma coisa, amados, existe um dos frutos que o Espírito Santo traz sobre nós. Está lá escrito em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne a partir do versículo 19, e quando ele termina de falar sobre as obras da carne lá no versículo 21, ele fala sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito que vem sobre as nossas vidas é o domínio próprio. Esse fruto do Espírito, mesmo Pedro sendo sanguíneo e por natureza, um sanguíneo não consegue controlar, não consegue planejar, não consegue ser prudente com as palavras. Com o domínio próprio, ele passa a ter esta habilidade de controlar até aquilo que é natural dele. Então, por isso que é fundamental termos o fruto do Espírito, que é uma das coisas que nós vamos falar sobre ministério, nós vamos chegar lá. É fundamental porque o fruto do Espírito, neste exemplo que eu estou dando, é fundamental o domínio próprio para um sanguíneo. Este fruto do Espírito, domínio próprio, já não é tão importante assim para um fleumático, por exemplo, porque ele já é uma pessoa que planeja, que pensa, que refreia a sua língua, que pensa muito antes de fazer qualquer coisa. Não que não seja importante, mas como a Bíblia nos ensina que os dons que estão disponíveis, diz lá em 1 Coríntios 12, não necessariamente nós temos que ter todos. Nós temos que ter aqueles que são úteis para a nossa função no ministério. Você pode buscar alguns desses dons, mas, por exemplo, um sanguíneo é fundamental que ele tenha este fruto gerado nele, que é o domínio próprio. Foi o que Pedro começou a fazer. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, Evangelho, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos vem na sequência, é o quinto livro do Novo Testamento, capítulo 4. Na semana passada nós terminamos lá no último capítulo de João, o Evangelho de João, aonde Pedro demonstra, depois de negar a Cristo 3 vezes, depois de passar ali aproximadamente já quase 40 dias que ele negou o Senhor 3 vezes, ele aprende a refrear a sua língua. Ao invés de fazer como ele fez outrora, não, Senhor, eu vou contigo até a morte, se preciso for eu morrerei por ti. Quando o Senhor pergunta se ele o amava, ele não faz a mesma declaração. Senhor, eu te amo e vou até a morte com o Senhor. Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele começa a refrear a sua língua, porque ele está aprendendo. Isto é, amados, algo que nós temos que aprender. O objetivo desta fase do nosso estudo é entender o porquê, para então combater e aprender a controlar aquilo que nos atrapalha.
Porque isso era uma coisa que atrapalhou Pedro. Porque, presta atenção, pode parecer bobo isso, amados. Fazer uma promessa e não cumprir. Pode parecer bobo. Mas o apóstolo Paulo, de forma repetida, ele fala nas suas cartas que nós temos que buscar ter uma boa consciência para com Deus. E não ter uma má consciência. Uma pessoa que promete muitas vezes e não consegue cumprir, quando ele abre a sua boca para prometer algo, não somente o inimigo das nossas almas, como a própria má consciência, que não tem nada a ver com o diabo, fala assim: por que você vai falar isso se você não cumpre? E ele começa a sentir dificuldades de se comprometer. Começa com uma coisa pequena e boba. Mas qual é o problema dele falar que isso ele prometeu, mas agora ele tem medo de falar e não conseguir cumprir? E isso também pode atrapalhar o seu ministério. Isso também pode atrapalhar a sua carreira. Então, com o tempo, ele foi aprendendo a controlar isto. E na oportunidade que ele teve com Cristo, ele não se compromete. Ele só responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala assim: então, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala assim: pode deixar, eu vou defendê-las, eu vou lutar por estas almas, eu vou lutar por cada um daqueles que são seus. Senhor, pode contar comigo? Não, ele não fala isso. Jesus fala assim: se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E ele não fala mais nada. Ele já sabe o que o Senhor quer dele. E ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não precisa prometer e nem se prometer com a boca. Ele precisa se comprometer com as atitudes. Muito diferente do que ele fazia anteriormente. Olha o que está escrito aqui em Atos. Todos acharam? Capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 13. Olha só, Pedro trazendo, amados, uma ministração ousada. E aqui no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós... Desculpa, eu estou lendo 13, desculpa, 4, 13, desculpa, me perdoe. Versículo 13, vamos lá. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui nós começamos a ver o quê? Um Pedro ousado. O mesmo Pedro que na frente dos fariseus, na frente dos escribas, quando ele foi questionado se ele era da parte de Cristo, se ele fazia parte daquele grupo que seguia Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes. E como é que ele combate esta acusação que talvez o inimigo se aproveitou para lançar sobre a mente dele, esse momento em que ele se acovardou? Ele vai até Jerusalém, diante daqueles na qual ele negou a Cristo. E ele aponta para estes homens e ele diz ousadamente: este que vocês crucificaram e que ressuscitou ao 3º dia é o verdadeiro Filho de Deus. Não preocupado em ser morto por isso, não preocupado com as consequências. Ele é tomado de ousadia, diferente do comportamento natural do sanguíneo. Ele faz de forma sábia, prudente e racional. No entanto, que ele não causa burburinhos. Ele não causa problemas. Ele não começa a ter um conflito e as pessoas, então vamos pegar Pedro e vamos apedrejá-lo. Porque ele consegue, amados, falar ousadamente e os fariseus não têm como responder ao que ele fez. Vocês percebem que os fariseus não dizem que ele está mentindo a respeito de Cristo. Porque se vocês observarem a Bíblia com muita atenção, se vocês lerem os últimos capítulos do Evangelho de João, de Lucas principalmente, de Mateus, vocês vão perceber que a Bíblia é muito clara em afirmar que os judeus tinham absoluta certeza que Jesus tinha ressuscitado, mas eles procuraram esconder isso das pessoas. Está muito claro lá. Pedro fala que ele foi crucificado e Jesus ressuscitou, e os fariseus não acusam de mentira, nem de injúria, porque isso era uma prova.
Jesus ficou 40 dias, amados, e ele andou não somente nas regiões da Galileia, mas ele também, ele ressuscitou ali em Jerusalém ao lado, e muitas pessoas viram, existiam muitas testemunhas, e nenhum dos fariseus se levantaram, porque naquele momento em que, entre aspas, os acontecimentos estavam muito recentes, quentes, ninguém questionava, porque tinha visto. Ninguém acusou Pedro de mentira, nem de injúria. A atitude dele agora é racional, algo muito difícil de achar num sanguíneo. Racionalidade. É muito emotivo. Pedro, deixando ser transformado pela obra do Espírito Santo, ele começa a adquirir frutos do Espírito que naturalmente um sanguíneo não tem. Não tem. Amém? Vamos, amados, aqui em Atos, mas vamos avançar até o capítulo 5, uma folha aí, talvez na sua Bíblia. Desculpa. É isso mesmo, 5:40, depois a gente vai para o 9. O penúltimo versículo, que é o versículo 41, eu vou depois resumir o que aconteceu aqui. Olha que interessante. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. O lugar a qual o próprio Senhor Jesus dizia: quando eu for para lá, eu vou ser morto. Este, amados, era a igreja de Pedro. Era o lugar onde ele, João e os discípulos se estabeleceram para pregar o evangelho. Um lugar onde não podia nem mesmo Jesus pisar sem ser hostilizado. Agora era o palco onde estes homens, ousadamente, cheios de alegria e humildade, eles estavam felizes, porque eles foram chamados para prestar conta do que eles estavam falando. Olha, o que vocês estão falando aí, toma cuidado. Vocês têm certeza que vocês vão continuar falando essas coisas? Vocês estão apontando o dedo para gente muito importante. Vocês estão acusando homens importantes na sociedade, na comunidade judaica, de um feito terrível, de ter matado um inocente, e eles estão felizes, porque eles estão sendo pressionados, perseguidos, por continuarem crendo no Senhor. Um Pedro que se acovardou de um comentário, de uma pergunta de uma mulher, e ele disse não, negou a Cristo e saiu correndo, gaguejando. Agora, amados, ele vai dentro, no meio, no coração, no centro do poder dos judeus, e ele ousadamente enfrenta-os todos. Isto já é o exercício do seu ministério. Olha a imensa diferença de um homem que está cumprindo a sua função, movido pelo Espírito Santo e transformado por este também, de um homem que estava em fase de aprendizado e que se achava pronto. O que determina, amados, se estamos prontos ou não para exercer o ministério, não é a nossa opinião, são os frutos. Os homens olhavam, mas esse aí não é aquele homem pescador, ignorante, analfabeto, iletrado, que olha que ousadia, ele fala, ele prega, olha a sabedoria das suas palavras. Isso tudo é fruto do Espírito Santo, que Pedro permitiu ser moldado e transformado, que vai contra a sua natureza, de um homem que não mede as suas palavras, de um homem que promete, mas não cumpre, que se acovarda, quando as coisas apertam, ele corre. Isso é uma das características ruins do sanguíneo. Mas mesmo, amados, existe um tema bem polêmico, e nós vamos ainda falar sobre isso. Claro que nós vamos falar com tempo e com muita sabedoria sobre predestinação, mas tem uma coisa interessante sobre a predestinação. Às vezes nós não entendemos por que Deus fala, para Samuel. Não é, Eliabe? Eu já rejeitei ele, o irmão mais velho de Davi. Aí você fala assim, como assim? Por que rejeitou? O que aconteceu? Aí você continua lendo a história, e você entende por que Deus rejeitou aquele homem. E você entende, com o passar do tempo, com os frutos, por que Deus levantou Davi.
Talvez vocês se esqueceram dessa passagem. Mas por que Jesus escolheu a Pedro? Dentre outros, por que Jesus escolheu Pedro para o seguir? Jesus está na beira do mar da Galileia. Os discípulos que ainda não eram discípulos, os sócios, Pedro, estava ali João, Tiago, eles eram sócios na empresa de pescaria. Jesus então pede o barco deles para poder então subir ao barco e pregar para os irmãos que estavam ali na beira da praia, usando as águas do mar da Galileia para propagar a sua palavra e o som. E depois de terminar a pregação, ele pergunta para Pedro, e aí ele mostra a oscilação dele. Se você pegar o texto, amados, você vai ver como Pedro oscila. Jesus pergunta, e aí, como é que foi? A pescaria foi horrível, nós ficamos a noite inteira. Ele fala de tudo, ele fala que ele fez, que ele trabalhou, que ele conhece o mar, que ele sabe tudo daquele lugar, aquele lá é o território dele, é o quintal da casa dele, mas olha, todos os seus recursos não foram suficientes para eles terem uma boa pesca. Aí Jesus fala assim, então tá bom, então joga a rede daquele lado ali que vocês vão pescar. Aí Pedro repete de novo, olha, nós fizemos tudo o que foi necessário, tudo que estava ao nosso alcance. E quando você começa a ver a resposta de Pedro, você fala assim, ele está desanimado, ele não vai obedecer Jesus. Mas, já que o Senhor falou sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E ele vai e faz. Amados, é assim o sanguíneo, ele oscila, você não sabe se ele vai, se ele fica, e aí é assim. Aí ele fala, então tá bom, eu vou lá e fez. Aí teve uma colheita, amados, maravilhosa de peixes. Ele já tinha lavado as redes, já tinha desistido. E aí ele começa a ter aquela pescaria, tirar os peixes, colhendo muitos, muitos peixes daquelas redes. Sabe o que ele faz? Olha essa atitude, amados. Ele vai até Jesus, enquanto as pessoas estão tirando os peixes, preocupados com o barco. Ele vai até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, e ele fala assim, tu não podes estar aqui conosco, se afaste de nós, porque nós não somos dignos da sua presença. Amados, olha a atitude deste homem. Mesmo ele sendo ignorante, tendo todos esses defeitos, o Senhor olha para nós, não mediante aquilo que somos hoje. Mas o que Jesus enxergava em Pedro é o que ele seria aqui, como lemos em Atos 4, em Atos 5. O que ele seria depois de transformado pelo Senhor. O que ele seria depois de se deixar moldar por Deus. Depois de ele cumprir a sua real função na qual o Senhor o levantou. E o Senhor olha para ele e fala assim, Pedro, nós vamos mudar a história. Você não vai mais pescar peixes. Você agora vai ser pescadores de homens. E Pedro, então, a Bíblia diz que ele deixou tudo. Tiraram o barco da água e colocaram na praia. Abandonaram o barco. Abandonaram as redes. Até os peixes, muitos peixes que eles pescaram, abandonaram tudo. E começaram a seguir Jesus. Deixou ser transformado. Muitos cristãos continuam sendo Pedro e vão ser Pedro até o fim, antes de Cristo. Parece uma ironia, mas essa divisão que houve no calendário da humanidade precisa existir nas nossas vidas também. O que eu era antes de Cristo e o que eu sou depois. Pedro oscilava, mesmo andando com Cristo, estando com Cristo por 3 anos, ele continuava muitas vezes cometendo os mesmos erros. Mas ele foi deixando ser transformado. E o problema é que muitos homens não se permitem ser transformados. E continuam, principalmente, com este temperamento oscilante. Aqui ainda, amados, em Atos, vamos avançar até o capítulo 9. Olha que interessante isso. Mais uma vez, Pedro demonstra, do 36 ao 42. 9, isto. Do 36. Acharam aí? Vamos ler a partir do versículo 32. Vamos? Vamos lá, vou ler, os irmãos acompanhem. Vamos no 36, amados, melhor. A partir do 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas.
Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos que Pedro estava ali. Lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto ao alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Percebe a semelhança, amados, dos pontos? Nós vamos continuar a leitura com Jesus e Lázaro. Olha a continuação. 40, desculpa. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, e levantou-a, e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, o curtidor. E aí vem a história mais conhecida. Amados, um homem que outrora ficou espantado por expulsar demônios, simplesmente porque ele expulsou demônios, e ele chega empolgado para Jesus e fala assim: os demônios estão nos sujeitando, nós colocamos a mão sobre eles e eles fogem, as pessoas estão sendo curadas. Isso é maravilhoso, amados. Mas o que Jesus tinha para Pedro era algo muito maior. Nós vemos agora ele sendo usado pelo Senhor para ressuscitar pessoas. E muitas coisas o Senhor fez. Amados, a limitação que temos hoje não é culpa de Deus. As limitações que temos hoje não tem nada a ver com a imperfeição da obra de Deus, aos olhos dos homens, porque muitas vezes os homens enxergam assim. As limitações são barreiras que nós colocamos. Um sanguíneo que não deveria naturalmente viver e experimentar e não ter essas atitudes. Ousadia de pôr todo mundo para fora e falar assim: não tem problema. Imagine se um dia baterem na sua porta e falar assim: amados, você precisa ir na casa de uma pessoa porque ela morreu. Pera aí que eu vou ligar para o pastor. Pera aí que eu vou chamar a irmã lá da intercessão. Pera aí que eu vou... Nós temos que estar preparados. Amém? Vamos avançar lá em Gálatas. Eu quero fazer uma citação importante a respeito dele. Gálatas está depois de Coríntios, um livro antes de Efésios. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Todos acharam? Nós vamos ler o versículo de 11 até o versículo 15. Preste atenção, amados. Gálatas 2, do 11 ao 15. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, os judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como um judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios.
Um dia Pedro confrontou um homem que tinha mais autoridade que ele, Paulo. E Paulo repreende ele. E Paulo descreve muito claramente aqui em Gálatas: ele era repreensível. O que é isso? Ele tinha defeitos. Ele ainda não estava completamente moldado pelo Senhor. Ele ainda cometia falhas, e ele descreve um ocorrido aqui, que quando ele estava em Antioquia, amados, é o primeiro lugar fora de Israel, fora dos termos dos judeus, o primeiro lugar aonde o evangelho de Cristo começou a ser anunciado. Ali começou a nascer a igreja gentílica, foi Antioquia. Pedro então vai até aquele lugar, e lá no meio dos gentios ele come churrasco, come carne de porco, ele faz tudo. E de repente começa a chegar uns judeus lá. O que ele faz? Ele se levanta, se afasta daquelas pessoas e se mistura entre os judeus. Paulo, quando vê isso, fala assim: o que é isso, Pedro? Na frente de todo mundo, na frente de todo o mundo. Ele fala assim: você está fazendo algo errado, você obriga os gentios a viverem como os judeus, você ainda não entendeu o que é o evangelho de Cristo. Olha o erro absurdo pela simplicidade, absurdo porque é algo tão rotineiro, tão bobo, e ele ainda cometia esse tipo de erro. Ele que tinha sido já avisado pelo Senhor que tudo já havia sido purificado. O que significa isso, amados? Que mesmo exercendo o nosso ministério, já muito transformado e lapidado pelo Espírito Santo, e fazendo a obra, e levando o evangelho, dando bom testemunho, produzindo frutos, nós ainda vamos errar. Não é que nós estamos trabalhando para isso, não é que nós estamos na expectativa do dia em que nós vamos errar, é pela possibilidade. É possível que ainda venhamos a errar, é possível que ainda venhamos a falhar, mas isto precisa ser combatido, mesmo depois de iniciar, amados, mesmo depois de estender o nosso ministério e trabalhar sobre isto. Porque quando nós estamos exercendo o nosso ministério verdadeiramente cumprindo a nossa função, mesmo que venhamos a errar como Pedro errou, existe agora maturidade, intimidade com o Espírito Santo para também se arrepender e retomar a caminhada. Porque aquele que não é nascido de novo fica ofendido. Aprendam algo, amados: a Bíblia nunca ofende o homem. Uma vez eu repreendi um pastor. Repreendi, porque ele é um grande mestre da palavra. E eu estava falando sobre algumas coisas e eu falei assim: porque a palavra de Deus não ofende. Ele falou assim: ofende? Eu falei: não, pastor. A Bíblia não ofende, ela confronta. A ofensa é quando você, não é quando o Senhor te diminui, quando você enxerga a sua pequenez. A ofensa, ela é, amados, denegrir, ela traz uma humilhação diante das pessoas. A Bíblia não me ofende, a Bíblia me confronta. Ela mostra que eu estou errado, aonde eu estou errado, e também aponta o caminho do conserto. Mas ela não ofende, ela confronta. Pedro foi confrontado por Paulo. E a prova e o testemunho, amados, que ele nasceu de novo e que verdadeiramente esse homem foi transformado, mesmo sendo um sanguíneo nato, é que ele reconhece o seu erro, não se ofende com a repreensão de Paulo e conserta o seu caminho. Vamos para um dos últimos livros da Bíblia. O último livro é o livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse nós temos Judas, antes de Judas as 3 cartas de João, e aí nós chegamos nas cartas de Pedro. Vamos abrir lá, amados, em 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro 3. Olha que interessante. Isso mostra a maturidade de um homem que foi transformado pelo Senhor. Capítulo 3, nós vamos ler os 2 versículos aqui. Vamos começar no 14. 2 Pedro 3, versículo 14, 15 e 16. Diz assim o 14: pelo que, amados,
aguardamos essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O que Pedro está falando? Que nós temos que ser irrepreensível. O que Paulo falou dele em Gálatas? Ele era repreensível. Ele tinha defeitos. 15. E tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, que como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro reconhece que Paulo tinha um nível cultural muito maior do que o dele. Eu reconheço que as epístolas de Paulo são difíceis de entender, as palavras que ele usa, porque lembrando que Pedro era um homem que foi criado à beira do Mar da Galileia, amados, um homem indouto, como a Bíblia diz, analfabeto, ignorante culturalmente falando, mas que mesmo assim foi transformado pelo Senhor. Eu conheço pastores, amados, que aprendeu a ler com a Bíblia. Aprenderam a ler com a Bíblia. E se você vê ele pregando, você fala assim, como que pode um homem que até os seus 20 e poucos anos era quase semi-analfabeto, falar com tamanha propriedade e autoridade? E fala. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro reconhece. Eu reconheço que as epístolas de Paulo são difíceis muitas vezes de digerir e entender, mas ele fala com autoridade. E aqueles que não entendem, ou se faz, não entende, são aqueles que na verdade querem distorcer a Escritura, têm intenções erradas. Mas aqui ele vem elogiando Paulo muitos anos depois de ser repreendido por ele, mostrando que não ficou mágoa, não ficou ressentimento, pelo contrário, mostra que era um homem irrepreensível. Percebe que quando ele está falando aos irmãos, nós temos que ser irrepreensíveis, e ele usa o exemplo de quem? Como Paulo. Paulo era irrepreensível. Amados, um homem que está ofendido e magoado por ter tido a sua atenção chamada na frente de todo mundo, e ele era o líder da igreja em Israel. Uma igreja que um dia se converteram 3.000 pessoas. Ele era o líder, a autoridade maior. Depois de quase 15 anos, vem um Paulo que perseguiu e matou um monte de cristão, vem chamar a atenção dele na frente de todo mundo. E ele não mostra ressentimento. Ele não mostra mágoa. Pelo contrário, nós temos que ser irrepreensíveis. Paulo já dizia isso. Está lá nas suas epístolas. Nós temos que ser. Amados, isso mostra que um homem transformado pelo Senhor não fica perdendo tempo com ressentimento, com mágoa, com chateação. Porque ele para, escuta, pensa, raciocina, algo que um sanguíneo natural não faz, e ele fala, Paulo tem razão no que ele fez. Paulo tem razão em me chamar a atenção. Eu estou errado. Uma coisa que um sanguíneo não faz, amados. Ele não para pensar. Ele não examina-se a si mesmo. Ele é impulsivo. Ele é o Senhor da razão. Ele não concorda. E agora vemos um Pedro que para e ainda não só mostra arrependimento, que não existe mágoa, mas como também fala assim, olha, quase que ele escreve que sede imitadores de Paulo, como ele é de Cristo. Não que ele não fosse um homem que deveria ser imitado também, Pedro, mas pelo contrário, ele prefere honrar publicamente um homem que expôs o seu defeito publicamente. Isso é um homem transformado. É por isso que a obra de Deus funcionava. É por isso que o ministério desses homens cresceu. Porque quem era honrado, quem era reconhecido, quem era engrandecido era o Senhor e não as pessoas. Jamais, amados, Diogo, eu nunca vi um homem com uma autoridade, nem vou falar com uma autoridade de Pedro, porque com a autoridade desse homem aqui, eu vi poucos homens que dá para contar nos dedos de uma mão e sobra dedos, plural, com a autoridade que esse homem tinha. Eu vi muitos homens que não tinham 1% da autoridade desse homem pularem no altar, pularem da cadeira, quando eram repreendidos justamente, porque não se achavam errados. Ficarem inconformados de alguém falar assim, está errado isso, nós não podemos cometer esse tipo de erro. E não aceitavam.
Ainda achava um motivo e uma culpa para falar assim, você está errado, não eu. Isso mostra, amados, que não existe agir do Espírito Santo. Estão cheios de vaidade. Aonde está a vaidade desse homem? Que foi repreendido publicamente e depois publicamente ele escreve uma carta honrando aquele que chamou a atenção e puxou a sua orelha na frente de todo mundo, falando assim, olha, ele é irrepreensível. Talvez eu ainda tenha falhas, mas olhem para ele, para que não tenha problema, não tenha dúvida, olha para ele. Isso é um homem que foi transformado, que não traz a glória para si, que não quer ser o centro da atenção, porque é isto que um sanguíneo é. Naturalmente, ele quer ser o centro das atenções. Olha o que era Pedro antes de Cristo. Ele era o primeiro a tomar a palavra. Eu vou andar sobre as águas. Ele fazia as declarações. Ele sempre estava à frente. Quando veio o soldado, ele cortou a orelha do soldado. Ele sempre era o centro das atenções, das coisas boas e dos tumultos, dos problemas também. Ele era sempre, amados, a luz que brilhava mais no meio dos discípulos, e era esse o desejo dele. E agora um homem que naturalmente, pelo seu temperamento, ele quer ser o mais ouvido, ele quer ser o centro das atenções, ele quer chamar a atenção de todo mundo para si. Agora ele fala assim, olha, nós temos que ser irrepreensível. Paulo nos ensina isso. Olhem para ele, aprendam com ele, porque eu também tenho aprendido com ele. Isso não é natural de um sanguíneo, mas de um sanguíneo que foi transformado pelo Espírito Santo. De um sanguíneo que se deixou moldar pelo Espírito Santo, que escuta a repreensão, que a sua orelha é puxada quando ele erra, mas ele para, examina-se a si mesmo e corrige o curso da sua vida. E conserta, e não faz mais e não pratica. A Bíblia não registra nenhuma mais ocorrência que Pedro cometeu desse princípio que lemos em Gálatas, que Paulo chamou a atenção. Isso mostra, amados, que mesmo nascendo com, aqui eu quero fazer menção disto, que não existe justificativa para mim nem para você. Ah, mas eu sou sanguíneo, está vendo porque eu sou assim? Está vendo porque eu faço isso? Você e eu ainda cometemos esse erro porque não deixamos o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer dentro de nós. Pedro é uma testemunha viva de que ele deixou ser transformado. E se ainda não fomos transformados, se passou a cega, findou o verão, e essa obra de Deus ainda está incompleta, a responsabilidade é nossa. Este estudo não é para você saber como você é, para depois chegar diante de Deus e falar assim, mas quem mandou o Senhor me fazer sanguíneo? Esse estudo serve para você ver, entender, e a Bíblia nos mostra, e eu peguei o exemplo de um homem, nós poderíamos permear por muitos outros exemplos, nós vamos pegar um de cada temperamento, para mostrar o que o Senhor fez quando ele abriu a porta e deixou ele entrar e cear na sua casa, como Zaqueu. É outro. Cometeu ainda algumas falhas, mas a retomada, o arrependimento, não ficou sentado chorando de remorso. Não acredito que Paulo fez isso. E na frente de todo mundo, ele podia ter me chamado no canto, ele poderia ter falado diferente comigo. Nós somos assim. Nós ficamos questionando por que e como as pessoas deveriam nos chamar a atenção. Por que nos corrigiu publicamente, ao invés de olhar e falar assim, eu não acredito que ainda eu faço isso. Amados, isso é tão comum. É tão comum. De você ver, por exemplo, funcionários, que muitas vezes os seus líderes, o chefe, chamam a atenção dele na frente de todo mundo. O cara faz bico, fica bravo, fica nervoso, aí você senta ao lado dele e pergunta, por que você está assim? Ah, você viu o que ele fez? Ele falou na frente de todo mundo, agora eu vou virar motivo de brincadeira, de chacota. Agora vai ficar todo mundo tirando sarro de mim. Você viu na hora do almoço? Já estavam brincando já comigo. E aí ele começa a ter ódio, raiva do líder, do chefe. E eu falo assim, mas ele está errado? Não, está certo, eu errei. Mas ele não reflete sobre o erro. Ele fica magoado com a pessoa que chamou a atenção dele. Ele deveria falar de outro jeito. Não, você deveria agir de outro jeito. Você deveria estar pensando em mudar o seu comportamento. Você deveria estar preocupado com o seu caráter. E você está chateado do jeito que ele falou na frente das pessoas. Pedro não está olhando para isso. Ele olhou para dentro de si. Falou, Paulo tem razão. Paulo poderia fazer de outro jeito? Poderia. Mas o que Pedro estava fazendo era expor os gentios. Ele estava trazendo humilhação aos gentios. Como, vocês estão errados, certo? Somos nós os judeus. Já que publicamente ele estava expondo e humilhando, também ele precisava ser publicamente confrontado. Meus amados, eu gostaria que os irmãos estivessem se detendo
a entender que mesmo tendo um temperamento e características naturais ruins que um sanguíneo tem, Pedro se deixou ser transformado. Pedro sabia que esses eram os seus defeitos, que ele é uma pessoa indisciplinada, exagerada, que não se compromete, que a sua palavra não vale nada, que naturalmente, para ele ter palavra, ele tem que lutar muito. Meus amados, eu falo isso para vocês, porque isso aqui é meu temperamento. Eu tenho bastante disso. E se tem uma coisa que, quando eu comecei, alguns anos atrás, a entender um pouco deste assunto, eu assumi um compromisso de lutar contra isso daqui. De ser uma pessoa mais racional. Minha esposa está aqui, ela pode confirmar. Isso não é natural de mim. Eu sempre fui impulsivo. Aliás, ainda existem características minhas de ser impulsivo nas coisas que eu faço. No meu trabalho. Isso eu não consigo impedir, eu consigo controlar. Mas hoje eu sou muito mais racional do que era antes. Antes não existia quase nada. É por isso que eu tenho mais de 50 cicatrizes no corpo. Alguém falava assim, duvido você fazer isso. Eu ia lá e fazia. Eu nem pensava. Aí cortava a perna, rasgava o braço. E era assim, os caras falavam assim, fala que você duvida. Ele ia lá e fazia. Roma é testemunha. A gente lá no Ibiti tinha as construções lá, uns pouquinho só de areia. O primeiro a pular era eu, sempre. Vamos pular? Pulava de 2, 3 andares lá. Era o primeiro a pular. Por quê? Porque era isso, não pensava para fazer as coisas. Fazia. Não estava nem aí. Palavra é uma coisa que para mim pouco valia. E hoje até às vezes minha esposa me chama a atenção. Fala assim, mas não dá para... Não, se eu disse que é assim, é assim. Mas não dá. Não vai. Isso não é natural de mim. Eu não nasci com essa característica. Se meus pais puxarem um pouquinho na memória, os meus irmãos, as pessoas que, Rômulo, vão ver que exatamente muitas dessas características estavam comigo. De ser impulsivo. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo venha nos moldar, transformar aquilo que atrapalha, que vem junto com esse temperamento quando nós nascemos, começa, amados, a ser controlado. Começa a estar agora, as rédeas estão nas nossas mãos. E aquilo que é muito bom, começa, amados, a se potencializar também para o reino de Deus. Dificilmente, em toda a minha vida, isso é natural de mim, isso não é depois de me entregar a minha vida para Cristo. Vocês iam me ver triste, desanimado, porque isso faz parte do meu temperamento. Isso não é algo que eu tenho que lutar todos os dias para manter meu ânimo aceso. Isso é uma característica que o Senhor me deu por este temperamento. Ser comunicativo, tudo isso aqui. Uma pessoa que se automotiva, não preciso de muita coisa para me motivar. Só a minha crença, por ser crédulo, para achar que aquilo vai dar certo, já é o suficiente. Mas também vem coisas que eu preciso ter controle. Que eu preciso mudar. Eu sou isso aqui, amados. Eu sou exatamente isso aqui. Um bom sanguíneo. Mas é prova viva, Pedro, é uma prova viva que se nós permitirmos, mesmo com essas características, nós podemos ser transformados para produzir aquilo que é importante e bom para o ministério que o Senhor nos responsabiliza, que Ele separou, escolheu para cada um de nós. É fundamental. Amém?